A gente já ouviu falar uma palavra que chama ilusão. E essa palavra ilusão, se a gente for buscar lá no dicionário, ela vai dizer mais ou menos assim: é uma coisa que parece ser, mas de fato não é. Então, quando aqueles mágicos que a gente adorava quando era criança, porque eu sou tempo, embora não seja tão antigo, eu sou tempo que a gente ia no circo, não é? O circo chegava na cidade, a gente via montar o circo, e hoje ainda é uma coisa muito bonita. E o espetáculo daquele que a gente, na verdade, chamava de mágico, mas que era o ilusionista, ele conseguia fazer uma coisa, mas que a gente percebesse outra. Ele conseguia tirar determinadas coisas de alguns lugares em que aquilo não caberia, ou colocar em determinados lugares, sempre através da ilusão. E nós estamos falando de ilusão desde ontem. Um corte transversal, quando a gente faz na palavra, que é o corte da sinceridade, que é o corte da verdade, faz com que a gente se pergunte que tipo de religião a gente vive, porque Deus está nos chamando a uma religião de verdade, a uma religião cujos remendos não são possíveis, em que as coisas velhas não são aceitas, porque senão fazem até perder as coisas novas. Quando a gente mergulha na primeira leitura, a gente vai ver uma história, por vezes usada de modo muito diferente da realidade e da mensagem que ela quer passar. Às vezes a gente vê lá, na luta com os filisteus, Davi, e vê Saul escondido, que é o primeiro rei de Israel lá atrás, e Davi pequenininho, vencendo o gigante filisteu, e Saul escondido lá atrás. Às vezes a gente só fala de Davi e se esquece que essa palavra está dizendo um recado assim: olha, vocês escolheram pela aparência, porque Saul era do tamanho do padre para mais, e Davi esmirradinho e pequenininho. Quando a gente escolhe pela aparência, ou quando a gente vive pela aparência, as coisas não vão bem. O nosso sacrifício, por mais que seja verdadeiro, ele não chega ao coração de Deus, porque Deus quer o coração, Deus quer a nossa essência, porque Ele conhece o que é a essência. Então eu tenho travado, inclusive na comunidade ontem, uma grande pergunta: o que a fé alimenta? Eu perguntava ontem. E muitas vezes a gente fala, mas o que a fé de fato alimenta? A fé alimenta o meu louvor? Não, tem gente que louva sem ter fé. A fé alimenta a minha homilia? Não, tem gente que discursa brilhantemente, mesmo sem ter fé. A fé, ela me sustenta da minha religiosidade? Não, eu conheço religiosos que não têm fé. E na história da igreja a gente teve padres, bispos, até papas, que viveram pouco a fé, ou quase nada, ou não criam. Porque a fé, vai dizer a palavra de Deus, não é o padre, ela sustenta a justiça. A fé é o alimento do justo, é a força do justo. E quem vive a justiça não vive das aparências, porque faz a vontade de Deus. Então, a fé sustenta a batalha e não faz com que a gente corra e diga para o profeta: não, queimamos os melhores bois e novilhos, os melhores despojos, queimamos em holocausto.
mas a fé faz com que o nosso coração pertença a Deus. É possível entender isso? Parece fácil, mas é muito difícil ser vivido. Porque cabe a nós uma mudança, uma transformação, um pouco que diária, mudando ali, um ajuste fino todos os dias, para que de fato a fé não alimente nem o nosso sentimento, não faça-nos usar a palavra como muitos usam, não é? Para nos incentivar. Não, a palavra não é só incentivo, porque na palavra também tem o livro de Jó. E na palavra tem 4 livros que falam do nosso Senhor, do nosso Deus e Jesus Cristo, que na cruz prefigurou-se como um derrotado. Perdeu para que nós ganhássemos. Foi oferta para que nós vencêssemos. E é por isso que essa mistura de ação de graças, que faz a gente ficar muito feliz, mas também de sacrifício, porque a essência da Eucaristia é o sacrifício, como a essência de toda alegria cristã, não é as coisas darem certo. A essência da alegria cristã é a escolha, pela alegria que é a força, porque a alegria cristã não é o resultado. Então, por mais simples que nos pareçam esses evangelhos, eles nos colocam diante de uma dinâmica que hoje é cada vez mais valorizada. Porque a gente acha que o santo não é, por exemplo, como Teresinha de Lisieux, que morre aos 24 anos de tuberculose. Não é, por exemplo, como Teresa de Ávila, que sofre durante 20 anos uma doença que não era diagnosticada. De tantos e tantos santos, como por exemplo os pais de Teresinha. Zélie Martin morre de câncer. De câncer, como muitos dos nossos amados e amadas morrem. Então vejam que o desafio dos sacrifícios exteriores é diferente da posse do coração. E quando nós olhamos para Saul, o que Saul nos diz? Ele tem a aparência. E o que Samuel diz para ele? Não tens a dignidade. Pode ter sido ungido, e depois Samuel vai ungir Davi. Pode achar que é ungido. Nós somos batizados. Ontem eu dizia, existem aquela turma agora que se diz católico não praticante. Não tem nem vergonha de dizer. Como eu não tenho vergonha de dizer que eu sou um atleta não praticante. E que eu corro maratona, 42 quilômetros, sem tomar água, porque eu sou um atleta não praticante. Dessa mesma maneira, quando a gente diz eu sou católico, eu sou isso, mas não pratico, eu estou dizendo eu não sou. Por quê? Eu posso ter a prática, eu posso até procurar a Eucaristia em pecado, quando faltando a missa dominical, eu acho que eu tenho direito de comungar, mas sem nenhum moralismo e sem nenhum religiosismo vazio. A coerência de ter um coração que é de Deus é diferente daquilo que aparece como ilusão. Eu vejo as fotos de uns cristãos assim que eu fico até assim, eu falo assim, há cristãos que têm um rosto tão piedoso, ou pessoas que estão rindo o tempo todo, mas chorando por dentro. Porque talvez aprenderam que o riso é a única forma das outras pessoas a amarem, e nunca são o que são diante das pessoas e nem diante de Deus. Porque para ter coragem de ser o que eu sou diante de Deus não é fácil, porque eu vou mostrar as minhas misérias. E por mais que a gente reconheça que Deus sabe tudo, ainda há misérias que eu acho que Ele não conhece.
e que eu mesmo me envergonho de tê-las, como qualquer um de nós. Isso nos torna piores? Não. Porque o que nos torna piores é um sacrifício longe do coração. É uma religião longe da escolha. É uma ilusão longe da verdade. Isso dói no meu coração. Porque não pensem vocês, porque eu estou investido de presidir essa Eucaristia e falar para cada um de vocês, que o primeiro a ouvir não sou eu. E vem à minha cabeça momentos em que, de fato, o meu louvor está distante do meu coração. O sacrifício que eu apresento está distante daquilo que eu vivo. Por quê? Pecado eu vou ter durante todos os dias da minha vida. Só que eu não posso entregar o meu coração ao pecado. E é tão bonito que os santos, ao reconhecerem essa dinâmica de pertença a Deus, eles sempre se reconhecem como os maiores pecadores. São Pio dizia que pelo menos uma vez por semana ele se confessava, e ele aconselhava isso. E estava ele lá 8, 10 horas por dia, atendendo às confissões. E tantos outros santos. E agora existe o desafio para nós, porque a gente gosta de misturar as coisas, a gente gosta de pôr o tom sobre tom, mas Deus não gosta disso. Deus quer que o nosso coração pertença a Ele, e tudo mais aconteça a partir dessa pertença, a partir desse encontro. Ontem, se vocês se lembram, apressadamente, o que fez André depois de conhecer o Cristo? Vai até o seu irmão e certamente anuncia ao seu irmão: olha, é tão extraordinário estar perto deste homem, e ele transforma a vida da gente de modo tão extraordinário que você precisa conhecê-lo. O que faria Pedro se deslocar de onde ele estava até Cafarnaum para conhecer Jesus? Senão aquele seu irmão, que já tinha sido discípulo de João, o Batista, e que disse: olha, eu fui, segui João Batista disse: eis o Cordeiro, e agora eu sigo ele. Quando a gente fala de remendo, de odres, de vinho novo, Deus está falando assim: todos os dias a gente tem que se convencer que o melhor para nós é ter o nosso coração em Deus, embora os nossos pés ainda estejam no chão. É esse o exercício. Talvez se a gente se preocupasse mais com isso, com que todos os sacrifícios e todos os preceitos que muitas vezes a gente vive, cada preceito estaria recheado daquilo que ele é na sua essência. Um sinal de Deus vivo diante de nós. E não é só na Eucaristia. A Eucaristia marca e sela esse momento em que a palavra, ela se rasga, porque Deus está se rasgando de amor, dizendo: olha, eles estão comigo, não precisam desse jejum, mas um dia eles vão estar distantes, aí o jejum vai ter sentido de novo. Mas os de coração sincero não remendam a própria história, porque querem construir uma nova, no qual, se eu fui o protagonista da minha vida, agora o protagonista da minha vida tem que ser Cristo. Porque o que eu quero atingir é aquilo que São Paulo me apresenta como um resultado de um coração que, mesmo pecando, mesmo cometendo erros, é um coração que pertence a Deus, a ponto de dizer:
já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A gente poderia dizer que isso é apenas um conselho? Poderia, mas essa não. Essa é a iniciação de um ano e, portanto, é o primeiro, o segundo e o último passo do cristão. Fazer que os seus sacrifícios estejam recheados de um coração que pertence a Deus e que, embora ainda caminhe sob os pés nesse chão, já viva o céu, que não é apenas o seu lugar, é o lugar que emana a força para a gente viver. Daí, nós não vamos mais nos enganar com os Saús, os fortes homens. Sabe aqueles homens que pregam a prosperidade e dizem que isso é a bênção de Deus? Foram os fariseus de outrora, são os fariseus de hoje. Mas nós vamos estar com aqueles homens que, na sua simplicidade, no seu doença, no seu câncer, na sua terminalidade, sabem a quem pertencem e por isso descansam tranquilos. Sabe quando a gente descansa tranquilo, dorme tranquilo? Quando sabe que tudo está sendo cuidado, não é? Esse é o coração do cristão que pertence ao Senhor. O mundo inteiro está caindo e ele não está sendo passivo, porque ele está colaborando para que o mundo se reconstrua, mas toda noite ele dorme profundamente, porque sabe a quem ele pertence, sabe quem cuida da sua vida, sabe de quem ele é. Agora eu pergunto, só para provocar vocês mais um pouco, a quem você pertence? Talvez alguns vão dizer, aos meus problemas, tenho uma dívida amanhã, estou com essa doença. Não pertença àquilo que passa, pertença àquilo que é e sempre será. Até o dia em que você, como São Paulo vai dizer, já nem sou eu que vivo em mim, mas é Cristo. Eu gostaria que esse dia chegasse logo para mim, mas eu conto com a sua oração, também vou rezar para você, que a gente chegue junto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.